Oração ao Senhor. A palavra do Senhor diz: o que eu daria ao Senhor por todo o benefício que me tem feito? Beberei o cálice da salvação, foi a resposta do salmista. Ele disse que proclamaria o nome do Senhor. E nós estamos aqui nessa manhã para agradecer ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito por nós. Então, gostaria de convidar você a se colocar de pé, abrir o seu coração, abrir os seus lábios e declarar com toda a sua energia: eu te agradeço, Deus. Diga, te agradeço. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor. É o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Nós agradecemos ao Senhor porque Ele cuida de nós. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não me esqueceu, você insiste. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos que te pertence. Diga honra. Louvor e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Senhor, nós te pertencemos, Pai. Nosso coração é teu. Voluntariamente nós nos entregamos e consagramos as nossas vidas a ti. Somente as vozes. A força e o louvor a Deus e o levantar. Agora aplauda ao Deus a quem você pertence, porque Ele se deu no meu e no seu lugar na cruz do Calvário. Ele se deu para que nós pudéssemos viver eternamente na presença do Pai, para nos reconciliar. Por isso nós exaltamos o nome de Jesus. Diga: seu sangue, teu sangue, leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a sua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, esse é o teu sangue. Tua cruz mostra a tua graça. Tua cruz mostra a tua graça. Fala do amor do Pai que prepara para nós um caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue.
Você pode abrir o seu coração e dizer ao Senhor: esse sangue me lava, me lavou. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigo de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Abra o seu coração e diga: eu sou livre. Diga o que você é em Jesus. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Você pode dizer suavemente: alvo, alvo mais que a neve. Isso, alvo, alvo mais que a neve. No sangue de Jesus, sim. A igreja do Senhor pode declarar mais uma vez isso: alvo mais. Alvo mais que a neve. Alvo mais que a neve. Sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Amém? Aleluia, louvado seja o nome do nosso Deus, meu irmão, porque Jesus nos purifica de todo pecado. Gostaria de convidar a irmã Inalva, que nesse momento irá nos conduzir em oração. Que momento agradável, né? De louvarmos e exaltarmos o nome do nosso Deus. Só através dele teremos essa purificação. Vamos orar? Eu não sei como está seu coração hoje, mas eu creio no Deus que tudo pode. Eu creio no Deus que sonda e conhece o teu coração. Então, reflita sobre o seu coração no dia de hoje e deixe Deus trabalhar. Lance sobre ele toda a sua ansiedade. Oremos? Senhor Deus, eterno Pai, louvamos o teu nome, Senhor Deus, por poder falar contigo, pela oportunidade de estarmos aqui, Senhor, juntamente com os meus irmãos, Senhor, para lançar sobre ti toda a nossa ansiedade. Sabemos, Senhor Deus, que de muitas vezes nos sentimos esquecidos, mas ali em Isaías fala, Senhor Deus, 49, que diz que pode uma mãe esquecer do seu filho, do seu bebê, e por mais que ela venha esquecer, o nosso Deus não esquece de nós. Porque as nossas questões estão marcadas no coração do nosso Deus. Então, Ele está sempre lembrando de nós. E cada um de nós, Senhor Deus, possamos estar te buscando cada vez mais, buscando te ouvir
ouvir a sua voz e falar contigo, e buscando ter uma vida santa, uma vida agradável aos teus olhos, Senhor. Sabemos que levar uma vida santa não é uma coisa fácil, mas é algo possível. É a cada instante, a cada momento que o Senhor esteja agindo com teu poder e graça sobre a vida da tua igreja. Vai passeando, Senhor Deus, nos corações aqui presentes, Senhor. Vai passeando, Senhor. E, Senhor Deus, que possamos estar confiantes em Ti, crendo que Tu és aquele Deus que fazes infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, mas segundo o Teu poder que opera em nossas vidas. Vai trabalhando, continua falando aos nossos corações, através dos cânticos e da palavra, Senhor Deus, pregada, Senhor, que nossos corações estejam abertos e os nossos ouvidos atentos a todas as palavras que serão ministradas em nossos corações, em nome do Senhor e para a glória do Senhor. Amém. Podem sentar, por gentileza. Que a graça de Jesus seja com cada um nessa manhã, quando aqui estamos para servir a Deus, para adorar a Deus, para cultuar a Deus. E aí, com máscara ou sem máscara, vamos dar um bem alto agora, um glória a Deus. 1, 2, 3 e já! Glória a Deus! Ficou baixo, eu gostaria de ouvir mais alto. 1, 2, 3 e já! Glória a Deus! Aleluia! Mesmo com máscara, nem percebi que vocês estão de máscara, porque realmente o glória a Deus foi bem glória a Deus. Amém, irmãos? Nós vamos agora dar uns breves avisos. Aviso é uma coisa que às vezes a gente tem que dar, né? É importante. E aí tem esses avisos aí para os irmãos apreciarem. Cada célula está definindo o seu auxiliar multiplicador. Até agora eu recebi já o primeiro. Graças a Deus, a primeira célula já me deu o nome do auxiliar que pretende assumir a multiplicação quando ela ocorrer, naturalmente, ok? Domingo que vem, nós vamos celebrar 98 anos que aconteceu agora, dia 19, da nossa igreja. Não vamos poder fazer festa, tá, irmãos? Porque festa nessa pandemia não pega bem, é mau testemunho, né? É pecado até, eu diria. Então não teremos festa, mas nós vamos agradecer a Deus aqui, os 98 anos. De repente, vamos ver uma maneira eu acho que você, se quiser agradecer algo, eu vou dar uma sugestão. Você faz um videozinho de 30 segundos e manda para mim, tá? Pastor, eu queria agradecer isso, ó. Agradeço a Deus, a nossa igreja, isso, e a gente faz um ajuntamento de agradecimento, né? Porque usar o mesmo microfone não vai ser legal. Aí você faz, manda que a gente monta um momento de gratidão, ok? No primeiro culto e no segundo culto. O segundo culto, ele sairá de 11 horas e irá para as 18 horas, ok? Hoje é o último domingo com o culto de 11 horas. E pastor, e não vamos ter todo mundo que se inscrever de novo? Irmãos, eu vou me arriscar a fazer uma coisa assim, olha, vai ser por ordem de chegada. Então você que já vem de manhã, você observa que não tem tido problema, né? Nós tivemos inscrições bastante, mas nem todos assumiram a sua inscrição. Então nós temos ainda lugares no culto da manhã. E com esses lugares de casais, nós ganhamos ainda alguns lugares, ok? Então temos aí na faixa de 120 lugares para os dois cultos e colocaremos 30 cadeiras ali fora. Então nós teremos 150 lugares para os dois cultos, irmão. Vai dar, com certeza vai dar, ok? Nesse período onde a pessoa vai vir em um culto só. Fala comigo, um culto só. Um culto só. Pastor, mas eu quero vir à noite também. Não, você vem de manhã, cadeirinha bege, à noite vem outro irmão, cadeirinha vermelha. Tem gente que está trabalhando domingo de manhã e não está podendo vir, ok? Então essas pessoas vão poder vir no culto de 18 horas. Pastor, eu quero trocar e vir 18 horas. Tudo bem. A vantagem da manhã é que teremos algumas classes com distanciamento.
Por exemplo, depois do culto da manhã, domingo que vem, nós teremos uma aula aqui para os irmãos que têm dificuldade de assistir aula na internet. Então nós vamos ter uma aula sentado assim, separadamente, na mesma cadeira que você sentou. Então nós vamos poder ter uma aula aqui de 30 minutos, aqui para os adultos. Já tem Libras, já tem adolescentes, parece que teremos jovens também. Tudo em locais com bastante distanciamento, tá, irmãos? Sentado a 2 metros de distância, como a orientação que a gente tem recebido, ok? Em setembro e outubro, a gente vai ter batismo. Vai ser assim um batismo diferente, né? Vai ser aquele batismo que por enquanto eu não vou entrar no batistério. Eu vou ficar do lado de fora, né? Ou eu ou o pastor Adriano, a gente vai impor as mãos ali, e o pai do batizando, né, nós temos alguns filhos para batizar, o pai e o filho vão entrar no batistério e batizam sem nenhum problema, só que será um batismo por culto, tá bom, irmão? Então domingo de manhã, um batismo, aí a gente vai tratar a água, domingo à noite, um batismo, né, vamos ver o cloro na água direitinho, para evitar qualquer coisa. No outro domingo, mais um batismo, ok? Aí vai passar aí no seu celular, no seu Facebook, seja lá a rede social que você tem, você vai poder passar o seu batismo ali, apenas um por culto, ok? Setembro e outubro, que já tem um solzinho, esquenta mais, vai dar para a gente batizar. Amém, irmãos? Vai ser um batismo diferente, não vai ser todo mundo um atrás do outro, para evitar esse problema. E no caso de quem não é pai e filho, aí nós estamos deixando a cargo do discipulador, se ele quer entrar no batistério com o seu discípulo. Vai ficar a critério dele, ok, irmãos? E se alguém que for esperar o pastor entrar no batistério, aí espera um pouquinho, eu não sei quando que eu vou entrar no batistério, pode ser que, não sei, depois da vacina, a gente vai ver ainda, tá? Vai demorar um pouquinho, que a gente tem que ter esse cuidado aí, por causa desse negócio, ok? E nós vamos ter um treinamento com os líderes de célula, uma revisão em setembro e outubro, é o nosso primeiro curso à distância, EAD, né? Nós temos tido aula online, mas vamos ter o primeiro curso direitinho à distância, o Geração 10.000 à distância, né? Ensino à distância, EAD. Então já está pronto o curso direitinho, você vai receber uma apostila para ler umas páginas, vai ver um vídeo e vai responder umas perguntinhas. Por isso que a gente está pedindo para escolher o auxiliar multiplicador, para ele fazer o curso contigo. Então você que é líder, vai fazer uma revisão, e você que vai passar para o seu auxiliar, olha, e vai conversar com ele online, né? E aí, o que você achou? Como é que faz? Entendeu isso? Não entendeu? Então vai ser uma coisa diferente que a gente vai experimentar nesse período aí, setembro e outubro. Amém, irmãos? Ok? Todo mundo entendeu? Meus irmãos, vamos ao ofertório dessa hora. Nós temos um texto bíblico ali que vai aparecer na tela para os irmãos, ok? Salmo 116, 2 versículos, o versículo 12 e o versículo 17. Como está na tela, eu creio que podemos ler juntos. Vamos ler juntos aqui? Vai. Que posso eu oferecer a Deus, o Senhor, por tudo de bom que Ele me tem dado? Eu te darei uma oferta de gratidão e a ti farei as minhas orações. Amém, irmãos? Que coisa boa a gente poder aprender como salmista, né? Ele olhou para Deus e ele viu, puxa vida, quanta coisa boa Deus tem me dado, o que eu posso fazer? Aí ele fala um monte de coisa que ele vai fazer, dentre elas, ele vai ter a alegria de oferecer lá um sacrifício naquela época, um chamado de oferta também, e nós hoje não oferecemos mais sacrifício de animais, né? Hoje nós contribuímos com dízimos e ofertas para a honra e glória de Jesus. Você que trouxe o seu, pode dedicar ao Senhor agora, a conta da igreja vai aparecer aí também, na internet, para o pessoal que tem alguma dificuldade. Queremos dizer também que a maquininha da igreja fica sempre ali na recepção, tá, irmãos? Para que o irmão contribui com o seu cartãozinho de débito, tá bom? Não é crédito não é parcelado, nada disso, tá, irmão? Por favor, a tua contribuição do seu dízimo, sua oferta no débito,
facilita para você. Eu acabei de dar no débito aqui também. Aí tu pega o papelzinho, bota dentro do envelope, escreve fora, né, o que é, e aí você bota dentro do envelope, coloca no gasofilácio, o dinheiro já ficou na conta da igreja, que é mais seguro, né? Muito melhor, mais tranquilo. Não é o seu caso, não tem problema, você contribui do jeito que você está acostumado, mas quem tem cartão, facilita, fica melhor, fica mais seguro para o dia a dia da igreja. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Hoje a congregação está bonita, né? Estou vendo muitas pessoas bonitas. Dá uma olhada para a pessoa perto de você, vê como é que ela está parecida contigo. Está todo mundo de máscara, está todo mundo parecido, né, irmão? Olha que legal, que coisa boa, ok? Nós estamos vendo com o Ministério Infantil da igreja, irmãos, como que a gente vai tratar com as crianças nesse período, tá? Nós estamos ainda sem ter uma resposta, porque juntar tudo numa classe não pode. Então nós estamos pensando o que nós vamos fazer. A Raquel está conversando com os pais para ver o que seria possível fazer com as nossas crianças, para elas terem alguma participação na adoração a Deus, tá bom, irmão? Então fiquem atentos. Vamos abrir a Bíblia Sagrada em 2 Reis, capítulo 6. 2 Reis, capítulo 6, ainda respirando algumas experiências do profeta Eliseu, que temos visto nesse período. O profeta Eliseu, ele tem muito mais cenas escritas na Bíblia do que o profeta Elias, né, que o antecedeu. E eu fico tentado em parar logo essa sequência do profeta, mas vejo que eu vou lendo e vou vendo, poxa, mas aqui está tão legal, nossa, essa cena tem tanto ensino para a nossa vida, e realmente não tenho conseguido parar, mas vamos lá. 2 Reis, capítulo 6, eu quero ler a partir do versículo 24, até o capítulo 7, versículo 2, e depois eu pulo para o versículo 8 e versículo 9 do capítulo 7. É uma história onde Samaria, capital de Israel, passava um momento muito difícil, cercada pelos sírios naquela época. Algum tempo depois, o rei Ben-Hadad da Síria levou todo o seu exército para lutar contra Israel e cercou a cidade de Samaria. Por causa disso, a falta de alimentos naquela cidade foi tão grande que uma cabeça de jumento custava 80 barras de prata e 200 gramas de esterco de pomba custavam 5 barras de prata. Certo dia, o rei de Israel estava passando por cima da muralha da cidade, quando uma mulher gritou para ele: "Ó rei, meu senhor, me ajude!" Ele respondeu: "Se o Senhor Deus não ajudar você, como é que eu posso ajudá-la? Você pensa que eu tenho trigo, vinho? Mas diga, qual é o seu problema?" Ela respondeu: "Outro dia essa mulher me disse: vamos comer o seu filho hoje, amanhã comeremos o meu. Então nós cozinhamos o meu filho e comemos. No dia seguinte eu disse que era vez de comermos o filho dela, mas ela o escondeu." Ao ouvir isso, o rei rasgou as suas roupas em sinal de desgosto. E as pessoas que estavam perto da muralha viram por baixo das suas roupas que ele estava vestido de roupa de pano grosseiro. E o rei gritou: "Que Deus me mate, se antes que o dia acabe, eu não mandar cortar a cabeça de Eliseu, filho de Safate." E mandou que o mensageiro fosse buscá-lo. Enquanto isso, Eliseu estava em casa com alguns chefes do povo que haviam ido visitá-lo. Antes que o mensageiro do rei chegasse, Eliseu disse aos chefes: "Aquele assassino está mandando alguém para me matar. Por isso, quando ele chegar, fechem a porta, não deixe que entre. O próprio rei virá logo depois dele." Eliseu ainda estava falando com eles quando o rei chegou e disse: "Foi o Senhor Deus que fez cair toda essa desgraça sobre nós. Por que iria eu ficar mais tempo esperando que ele fizesse alguma coisa?" Eliseu perguntou: Eliseu respondeu: "Escute o que o Senhor diz. Amanhã, a esta hora, você poderá comprar em Samaria 3,5 kg do melhor trigo ou 7 kg de cevada por 1 barra de prata."
O ajudante pessoal do rei disse a Eliseu: mesmo que o Senhor Deus abrisse a janela do céu e fizesse cair trigo e cevada, isso nunca poderia acontecer. Eliseu respondeu: com os seus próprios olhos você vai ver isso acontecer, mas não vai comer. Versículo 8. Quando os 4 homens chegaram ao acampamento, entraram numa barraca, comeram e beberam do que havia ali, pegaram a prata, o ouro, as roupas que acharam, depois saíram, esconderam tudo. Aí voltaram, entraram em outra barraca, fizeram a mesma coisa. Mas então disseram: nós não estamos agindo bem, nós temos boas notícias e não devíamos ficar calados. Se esperarmos até amanhã para contar, certamente seremos castigados. Vamos agora mesmo contar isso no palácio. Amém. Meus irmãos, vocês que acompanham os noticiários, sabem que ali naquela região do Oriente Médio, sempre tem umas briguinhas, umas guerrinhas, uns conflitozinhos. E 2 países que estão em conflitos há milênios é Israel e a Síria. Você está vendo aqui, se você ler antes e depois, você vai ver que o conflito entre Israel e a Síria está bem registrado no texto bíblico antigo, no Velho Testamento. Novo Testamento não, porque Roma dominava todo mundo, então não aparece esse conflito de Israel e a Síria. Depois de 1948, quando Israel oficialmente se tornou um país com território, a ONU autorizou Israel a ir lá para a terra. Meu irmão, no dia seguinte, os povos ao redor fizeram guerra para destruir esse Estado israelita, esse Estado judeu. Algum tempo depois, outra guerra eles fizeram contra os judeus. Um tempo depois, mais uma terceira guerra, e em todas as 3 guerras, de 1948 para cá, quem estava presente? A Síria. Para você ter uma noção do problema entre Israel e os sírios. Até hoje, por exemplo, o Irã, que não tem fronteira com Israel, eles colocam guerrilheiros lá na Síria, tentando fazer uma base ali, para bombardear Israel. Aí Israel descobre, vai lá e joga bomba nesse acampamento, nesse assentamento, que o Irã está financiando. Irmão, conflito de Israel e Síria é só confusão, e confusão por muitos e muitos e muitos anos. O que aconteceu que o nosso texto mostra? Aconteceu, se você ler um pouquinho antes, um período de paz, sem guerra entre Israel e a Síria. Por que aconteceu esse período de paz? Porque esse profeta nosso, Eliseu, estava dando a dica para o rei de Israel aonde a Síria queria invadir, onde armava acampamento. Então eles deram a dica. Aí o rei da Síria falou: mas quem é que está falando para os nossos inimigos a nossa estratégia? Os generais dele disseram: não é ninguém que está falando não, é o profeta lá, o profeta Eliseu que está dando a dica para o rei lá. Aí ele falou: vamos pegar esse profeta. Aí o exército da Síria cercou a cidade de Dotã, onde estava Eliseu, e morando com o secretário dele. O secretário, quando acordou e viu: patrão, estamos perdidos, os inimigos cercaram a cidade. Aí o Eliseu fala um negócio, irmãos, que você como crente e eu temos que aprender. Rapaz, mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Senhor, abre os olhos desse meu servo aqui para ele enxergar, e não está vendo um palmo na frente do nariz. Aí Deus abriu os olhos dele, irmão, e ele viu que estava cercado de anjos, carro de fogo. Irmãos, havia uma proteção espiritual em torno do servo de Deus, que aquele servo de Deus não estava vendo. A Bíblia diz que o anjo do Senhor, quem lembra? Acampa-se ao redor de quem o temem e os livra. Aí falando do diabo, diz assim: o diabo, vosso adversário, anda em derredor. Olha lá, o anjo ao redor
e o diabo em derredor, buscando a quem possa tragar. Irmão, nós temos Deus do nosso lado, aleluia! E aqueles inimigos foram invadir Dotã. O Eliseu disse: Senhor, fere de seguir esse pessoal. Eles ficaram cegos, sem saber o que fazer. O Eliseu levou os caras lá para Samaria. Aí o rei de Samaria falou: vão matar esses caras. Aí o Eliseu disse: negativo. Ué, mas são nossos inimigos. Matar não. Eliseu ensinou um negócio que você tem que aprender como crente, que Jesus vai ensinar lá na frente, irmão. Paulo vai deixar isso claro nas suas cartas. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Ama o teu inimigo e faça bem a quem te faz mal. Aprendeu isso na tua vida? Você já aprendeu isso na caminhada? E eles fizeram isso, deram comida para os inimigos, ajeitaram e mandaram ele embora. Irmão, aí veio o período de paz. Porque eles não se vingaram, porque eles não mataram, porque eles amaram o inimigo, e porque eles fizeram bem a quem lhes estava fazendo mal, veio o período de paz na vida deles. Assim é na sua também. Começa a tratar os seus adversários do jeito que a Bíblia diz, e você vai começar a experimentar a paz que Deus já promete na palavra dele. Amém? Aí vem o nosso texto. O nosso texto vai mostrar que o Ben-Hadad volta a fazer guerra contra Israel, e me parece que deve ter sido um outro rei, irmãos, porque Ben-Hadad é um título para o rei lá como César, mas era qualquer Ben-Hadad, qualquer rei que estivesse na Síria naquele momento, e eles usaram a estratégia que o pessoal aí da militar sabe como é que é, eles cercaram Samaria para ninguém entrar e ninguém sair. Não deu para invadir, porque o muro era muito forte, o pai do rei Acabe, Onri, tinha feito uma muralha boa, não dava para invadir, então eles cercaram. Aí veio a fome, aí veio o problema, irmão, a fome foi tão grave. Irmão, quanto custa 1 quilo de carne? Eu só pago, irmão, eu vou no mercado, pago, mas é minha esposa que compra as coisas, eu só sou o tesoureiro. Alguém sabe aí quanto é 1 quilo de carne? Meu irmão, você sabe quanto era o salário do camarada normal naquela época? 1 ciclo de prata, uma barra de prata, uma moeda de prata por mês. Esse era o salário normal naquela época. Sabe quanto estava custando a cabeça de um jumento? 80 barrinhas de prata, 80 meses de salário. Sabe quanto estava custando 200 gramas de esterco de pombo? Aí você fica pensando, sujeira de pombo, mas pode ser que seja cebolas selvagens ou vagens espinhosa da acácia, os comentaristas falam sobre isso. Estava custando 5 ciclos de prata, 5 meses de salário por 200 gramas de um trocinho para comer. Meu irmão, inflação estratosférica. E aí vem, irmãos, o nosso texto nos ensinar 3 coisas que eu e você temos que aprender. Primeira coisa que é bem clara no texto é que uma crise chama outras crises, e pode ser bem pior. A crise do povo de Israel com a Síria, o cerco e tudo que eles estavam sofrendo, foi chamando a fome, foi chamando a inflação, foi chamando a carestia, foi chamando o desemprego. E olha para mim, o que está acontecendo hoje em nossos dias? Não é a mesma coisa? A crise do tal do coronavírus, a crise dessa tal de pandemia, que eu e você estamos enfrentando, coisa que nós nunca vimos na nossa vida. Acho que nem seu Oswaldo já viu um negócio desse. Já viu, seu Oswaldo, pandemia na sua vida? O seu Oswaldo já tem ali os 80 anos, né, seu Oswaldo? Nunca viu pandemia, já viu? Pelo menos aqui no Brasil, nunca vi isso, irmão. Que é isso? Aí o que veio? Morte. Deus tem misericórdia, o Brasil está em 2º lugar. Aí veio o que veio? Desemprego. Irmão, o governo está tentando fazer orçamento para o ano que vem, está doidinho. Por quê? Porque a arrecadação caiu, e agora, como é que nós vamos fazer? Como é que vai dividir esse dinheiro? Vai tirar da educação, vai tirar das obras sociais? É loucura, irmão, administrar esse negócio. Aí vem sequelas
de quem teve a Covid. Estava vendo no jornal essa semana, pessoa com problema cardíaco. Os caras que voltam para a academia estão passando mal. Não, tu tem que avaliar com o cardiologista primeiro, os caras que tiveram Covid. Porque você pode estar com problema no coração. Olha só. Irmão, quanto problema, quanta crise veio na vida do nosso Brasil, da nossa família, do nosso Oswaldo Cruz, por causa de uma crise que veio para nós. Gerou outros problemas. E o que a gente percebe, irmãos, que pode estar acontecendo com os crentes? Eu e você podemos estar nessas coisas que eu vou falar agora. O que pode estar acontecendo com os crentes nessa crise? Irmão, está despertando outros problemas que tem dentro de nós. Por exemplo, o problema do culto presencial dependente. Irmãos, eu confesso que toda vez que eu tiro férias, quando chega no domingo, eu procuro uma igreja, irmãos. Não, chega no domingo de manhã, onde eu vou hoje, e vou cultuar Deus numa igreja. Aí chega de noite, eu fico vendo hoje onde é que eu vou, eu procuro outra igreja para cultuar, irmão. Não fico sem cultuar de férias, a não ser que haja uma coisa assim muito séria. Entendeu? Eu sou quase que um culto dependente. Mas o que a gente percebeu é que algumas igrejas, no meio da pandemia, não pararam seus cultos, nem com ordem do governo federal, do estadual, do municipal. Irmãos, entraram em desobediência, com aquela velha desculpa, não, Deus, e não podemos. Ninguém estava proibindo a fé, ninguém estava proibindo a crença, ninguém estava mandando negar Jesus, só estava dizendo para não ter ajuntamento, meu filho. E o pessoal entrou nessa crise, se bobear, alguns de nós foram em alguns cultos aí que não devia ter ido. Porque evidenciou-se de dentro de nós que somos culto dependentes, presenciais. Outra coisa que a gente percebe, irmão, que pode ter acontecido com os crentes, é o crente não devocional, continuou não devocional. Quando o crente tem o seu hábito devocional, uma coisa que a gente está tentando ensinar aqui aos crentes, anos e anos, esse mês eu estou batendo no martelo, estou tentando, né, irmão, para ver se a coisa vai, é você ter sua vida com Deus todo dia, meu filho, porque o único que está com você todo dia, o único, sabe quem é? É Deus. Tua mulher não está, teu marido não está, teu filho não está, teu patrão não está, teu vizinho não está, irmão, o único que está com você todo dia é Deus. Então é com Ele que você tem que falar todo dia, é dele que você tem que ouvir a voz todo dia, irmãos, é Deus o seu Deus. Aí o cara que não tem esse hábito de bater papo com Deus, de conversar com Deus, chegou na pandemia, o que faz? Vai ver mais televisão. O que faz? Vai comer demais. O que faz? Vai fazer outras coisas, mas não vai orar mais, não vai ler mais a Bíblia, porque não tem o hábito. Irmãos, isso é uma crise que gerou outras crises. Outra coisa, irmãos, que a gente percebe que pode acontecer com os crentes, é aquela dor que você tem aqui dentro, sabe aquela dor, aquela mágoa que você não fala para ninguém? Meu filho, ela apareceu de novo, fantasma voltou. Por quê? Porque você ficou preso dentro de casa, você ficou isolado dentro de casa, você ficou aprisionado sem ter muito o que fazer. Meu filho, a dor aparece de novo. Sabe o que os cientistas japoneses fizeram esses dias aí? Rapaz, os caras ressuscitaram uma bactéria lá, um negócio lá microscópico, que estava 100 milhões de anos dormindo. Acredita nisso? 100 milhões de anos o troço estava dormindo, os cientistas japoneses conseguiram ressuscitar o troço. Agora olha aqui para mim, o cientista Satanás fez isso em 4 meses. Ressuscitou um negócio que estava dormindo dentro do seu coração. Satanás é um cientista violento, irmão. 4 meses ele ressuscita esse negócio. Outro perigo, irmão, que nós, os crentes, podemos passar nessa crise, e é uma outra crise que se gera dentro de nós, é o perigo da gente ficar acomodado.
Imagine, irmãos, esse perigo na sua vida e na minha vida, a gente ficar acomodado, irmãos. Que coisa séria. A gente às vezes não consegue descobrir a nova porta que se abre quando uma se fecha. Irmãos, essa pandemia não é um ponto final, aprenda isso, mas é uma oportunidade. Não é ponto final na tua vida, na tua casa, no teu trabalho, não, é oportunidade. Uma pessoa que foi da nossa igreja, sabe o que fez nessa pandemia? Sabe o que fez? Pediu demissão do emprego. Meu, pastor, mas que loucura! Uma pessoa que foi da nossa igreja na pandemia, pediu demissão do emprego, pediu, irmão, porque começou um negócio dentro de casa com a família, a esposa começou um negócio, bom, a coisa cresceu tanto que não deu conta, ele teve que ajudar, porque estava dando mais lucro, irmão, pediu demissão, abriu uma nova porta, quando a outra se fechou, e essa outra porta, nossa, tremenda, essa nova porta. Ah, meus amados irmãos, não podemos esquecer da parábola dos talentos. 2 vezes a Bíblia registra a parábola dos talentos, em Mateus e em Lucas. Lembra? Jesus vai dar uns talentos para uns caras, numa conta 3, na outra conta 10, e dá, e aí vai embora. Jesus não, ele conta a história, né, que o Senhor fez isso, aí quando volta pede contas. O cara que tinha uns talentos, multiplicou, e teve umzinho lá que não multiplicou. Irmãos, Jesus está ensinando que eu e você temos a oportunidade de multiplicar os nossos talentos, de ampliar os nossos horizontes, de diversificar o nosso potencial, meu amado irmão. Jesus ensina isso para a gente, eu e você temos que aprender esse negócio. E uma última crise, um último problema que a gente percebe que pode acontecer com os crentes, é aquele crente que está frio na fé. Irmãos, se você estava frio na fé, provavelmente você congelou. O crente que está frio na fé, quando tem culto, quando tem célula, quando tem discipulado, quando tem devocional, quando tem isso tudo, mas não usa nada disso, veio a pandemia, ele já não tinha nada disso, ficou mais isolado ainda, irmão, congelou. Sabe o que descobriram lá em Mercúrio? Mercúrio é aquele planetinha do nosso sistema, lembra? Está mais pertinho do Sol. Ali tem 400 graus, aqui 40 graus, né? Lá em Mercúrio, irmão, 400 graus, normal lá em Mercúrio. Olha para mim, descobrir o gelo lá em Mercúrio, é mole? Gelo lá em Mercúrio. Meu amado irmão, às vezes o crente está quente, né? Mas ele corre o risco de congelar. Se esse calor não for um calor de uma busca de Deus, de uma comunhão com Deus, for só algo assim simples que ele faz. São crises que a gente está vendo que pode acontecer com os crentes, mas eu vejo uma outra coisa também, irmãos, olha aqui para mim. Eu vi crentes que aproveitaram a pandemia para orar mais, eu vi crentes que aproveitaram a pandemia para ler mais a Bíblia, eu vi crentes, irmãos, que aproveitaram a pandemia para servir mais a quem estava sofrendo mais, eu vi. Irmãos, eu vi crentes que aproveitaram a pandemia para fazer mais trabalho pela internet e alcançar mais pessoas, irmãos, eu vi crentes que aproveitaram a pandemia para se tornarem mais criativos na sua missão e no seu cuidado dos seus discípulos, das suas ovelhinhas, seja lá o que for. Eu vi gente aprendendo a jejuar, irmãos, eu vi gente aprendendo a orar mais, eu vi gente aprendendo a passar mais tempo em oração, irmãos, eu vi, e eu queria chamar você para estar desse lado do que estão aprendendo, não do que estão deixando a crise gerar outras crises, mas estão aproveitando a crise para vencê-la, como fez o profeta Jeremias, por exemplo. O profeta Jeremias,
Ele estava vivendo no meio de um problema difícil, quando a Babilônia veio e arrasou com Judá, invadiu Jerusalém, e detonou, e levou um monte de gente presa, e Jeremias ficou lá com os restantes, e ele era o profeta de Deus, e no meio daquele caos, no meio daqueles problemas todos, sabe o que é que Jeremias diz lá no livro de Lamentações? Ele diz assim, olha, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Vamos ler juntos esse versículo? Vai comigo. Quero trazer à memória o que me pode dar segurança ou esperança. Aleluia. Irmão, sabe quem aprendeu isso? O apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo aprendeu, irmãos, o que o Jeremias já tinha aprendido lá no Velho Testamento. E Paulo aprendeu e fala isso para a igreja de Filipos. Lá os filipenses, ele diz assim, gente, por último, meus irmãos, encham a mente de vocês com tudo que é bom e merece elogios, tudo que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável, decente. Paulo aprendeu. Paulo aprendeu, irmãos, começou aqui, na cabeça, no que ele pensa, no que ele deixa entrar na sua cabeça, começou aqui. Não é à toa que a Bíblia fala para a gente usar o capacete, quem lembra? Da salvação. Esse mesmo Paulo que aprendeu isso, faz uma lista de problemas que ele passou, uma lista de crise que ele passou, mas que não o fez sucumbir. Quando ele escreve lá aos Coríntios, olha a listinha que ele faz, não vai aparecer aí não, presta atenção aqui, 5 vezes, ele levou 39 chicotadas. Quem aqui já levou surra de correia da mãe ou do pai? Levante o braço, fala sério. Pouca gente, hein? Os irmãos tinham que ter apanhado mais um pouquinho. Pouca gente. Meus irmãos tinham que ter levado uma surrinha. Eu levei 2 boas, duas de correia e uma de vara de goiabeira. Decorei, nunca mais esqueci. E eu merecia, irmão. Na época eu fiz alguma coisa errada, eu sei que eu merecia. 2 de correia e uma de vara de goiabeira. Hoje em dia, o pessoal nem chinelo quer usar mais, né? Aí o problema é sério. Mas olha aqui para mim, imagina 39 chicotadas, 5 vezes. Como é que eram as costas de Paulo? Terrível. Paulo diz, irmão, que 3 vezes ele ficou boiando, ficou no naufrágio. Uma vez ele ficou 24 horas boiando no alto mar. Alguém já naufragou aí? Difícil aqui, né? Pessoal da marinha aí, ninguém naufragou não. Imagina, você ficar em alto mar. Imagina o medo de tubarão, irmão. Parecia um tubarão. Deus tenha misericórdia. Se tivesse ainda um megalodonte lá, um tubarão gigantesco, o pessoal diz que existiu. Meu amado irmão, só a graça de Jesus. Irmão, o apóstolo Paulo passou problema de ladrão, problema de frio, problema de falta de lugar para dormir. Irmão, ele passou tudo, mas como que ele conseguiu passar isso tudo? Olha aqui para mim, por causa disso, quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Não deixa essa crise provocar outras crises em você, mas deixa que o seu pensamento gerencie o negócio de um modo positivo. Amém, irmãos? Primeira lição do texto. Segunda lição do texto, sabe qual é? É uma reunião produtiva, pode nos ajudar a encontrar a solução. O que o texto mostra para a gente? Mostra para a gente o rei ficando zangado, mesmo porque chegou ao ponto do canibalismo dentro de Samaria. Mulher, vocês viram que eu li? Irmão, que coisa horrível. Vamos cozinhar o teu filho, vamos comer hoje, amanhã cozinha o meu filho e a gente come. Meu irmão, só dá ideia já é um absurdo, uma loucura. Imagina, consegue pensar um negócio desse? Pensar. Imagina o tamanho do problema dentro da cidade. O rei estava já revoltado. O rei não tinha quem acusar, né? Porque tinha que acusar ele mesmo, porque era um bom de um idólatra. Ele acusou Deus. A culpa é de Deus. Tem gente que faz isso. Foi Deus. É fácil acusar Deus, né? Olha para dentro de você, foi você, meu filho. O salário do pecado é a morte. E se tem morte ao nosso lado, é por causa do pecado, é por causa do salário do pecado. Todos são pecadores. É isso que causa o problema na nossa vida. E meus amados irmãos, o Eliseu
estava numa reunião produtiva com alguns líderes de Samaria. Isso me faz lembrar de Daniel, Mesaque, Sadraque e Abdinego, lembra lá? Misael, Ananias e Azarias e Daniel, chamados de Beltesazar, Mesaque, Sadraque e Abdinego, os nomes que eles ganharam na Babilônia. O rei chega para o pessoal lá, o pessoal esperto, eu tive um sonho, eu quero que vocês me deem a interpretação do sonho. Aí os caras chegaram, claro, rei, qual é o sonho que a gente vai dar a interpretação? O rei falou, não lembro, vocês têm que me dizer o sonho que eu sonhei e tem que me dizer a interpretação. Mas rei, não existe isso. Como é que a gente vai te dizer o sonho que você sonhou e a interpretação? Não quero saber, e se não me disserem, vão mandar matar todo mundo. E Daniel estava no meio da parada, e meu amado irmão, sabe o que Daniel fez? Uma reunião produtiva, chamou os 3 amigos, vamos orar lá em casa, meu filho, vamos lá, vamos reunir, vamos buscar resposta em Deus, irmão, e Deus deu a resposta. O cara sonhou com a estátua, Daniel deu a interpretação, Deus deu tudo de mão beijada àqueles que o estavam buscando. Aí vem aqui o nosso profeta Eliseu, reunido com os anciãos, alguns anciãos lá da liderança de Samaria, e começa uma reunião produtiva. Irmão, o que esse cara está fazendo? Irmão, para mim, o texto não fala, mas para mim, eles estavam procurando uma resposta na Torá, a Bíblia que eles tinham na época. Quem sabe já alguns livros de Samuel, Reis, alguns livros lá do Velho Testamento, eles vão buscar uma resposta no livro de Deus. Deus tem uma resposta para isso. O cara era profeta, o cara devia ter uma cópia da Torá lá. Irmão, para mim eles estavam fazendo a reunião de oração pela cidade. Não, vão pedir para a nossa cidade, vão pedir pelo nosso bairro, vão pedir pelo nosso estado. Irmãos, a pandemia está aumentando a contaminação aqui na cidade do Rio de Janeiro. Ontem eu fui olhar as informações, já fiquei assustado mais um pouco. Está aumentando de novo, irmão. Deus tem misericórdia, temos que orar. O que eles estavam fazendo? Vamos fazer um tempo de consagração. Aí fora está um caos, está uma confusão, mas vem cá, reúne aqui, vamos gastar um tempo de consagração, vamos deixar um pouco esse problema lá fora e vamos reunir aqui dentro, vamos buscar Deus aqui, vamos fazer um tempo de consagração, de jejum e oração. Por que não? Irmão, eles estavam ali buscando uma resposta, eles estavam ali se preparando também, sabe para quê? Para um possível novo problema que viesse, e veio. Aquele assassino está mandando um cara me matar, o rei queria degolar Eliseu, o problema estava vindo, e sabe o que acontece, irmão? Na hora que o problema bate na porta, o rei chega, o matador chega, a resposta de Deus chega junto. Irmão, Deus nunca chega atrasado. Deus nunca chega atrasado. Fala essa frase comigo, que essa frase é verdadeira. Vai lá. Deus nunca chega atrasado. Só as mulheres. Os homens agora. Deus nunca chega atrasado. Irmãos. Primeira palavra de Eliseu para o rei desesperado, para o assassino do lado dele, pronto para degolar Eliseu. A primeira palavra, amanhã. Você vai ter 3,5 kg de cevada, você vai ter 3,5 kg de trigo, você vai ter 7 kg de cevada por 5 barrinhas, 5 moedinhas ou uma moedinha, depois você vê aí quantas moedinhas foram. Eu sei que ainda era caro, mas em relação às 80 moedinhas lá para a cabeça de jumento, meu filho, já estavam muito mais em conta, muito mais em conta. Irmão, foi surpreendente Deus chegar. Por que Deus não respondeu antes, irmãos? Tem coisa que a gente tem que ficar perguntando, né, irmão? Quanto tempo Síria cercou Samaria para chegar nesse ponto da fome, do desespero? Irmão, quanto tempo? Eu sei lá, meses, depende de quanta comida tinha dentro da cidade para sustentar o pessoal. Por que Deus não respondeu antes, irmãos? Por que Deus não deu uma solução antes? Por que deixou chegar nesse ponto? Por quê? É pergunta que às vezes a gente faz, mas por que, Senhor?
Muitas vezes Deus deixa para a gente sentir a diferença entre servi-lo e não servi-lo, entre dedicarmos a Ele e não dedicarmos a Ele, entre obedecê-lo e desobedecê-lo. Às vezes Deus deixa, irmão, chegar no limite, no ponto, e aí Ele vem com a resposta. Está aqui a resposta, eu estou acompanhando desde o início essa situação, eu nunca abandonei vocês, mas aqui está a resposta, só para você aprender que tem que depender de mim, que tem que orar a mim, que tem que buscar a mim. E eles aprenderam, tudo naquela reunião produtiva. Como é que está a resposta de Deus para a sua vida? O que Deus está dizendo para você amanhã? Isso que você está orando há tanto tempo, olha, amanhã. Isso que você está buscando, lembra? Amanhã. Se você não desistir, amanhã. E o rei não cortou a cabeça do Eliseu, o rei parou para pensar, aquela resposta tocou o coração dele, e ele foi esperar até amanhã, teve paciência. Então Deus está dizendo para a gente hoje a mesma coisa, tenha paciência, calma, amanhã vem a resposta, eu estou no controle da situação, eu não te abandonei, eu não te deixei de lado, amanhã entro com providência. E qual o profeta que você tem ouvido nesses dias? O profeta do caos, o profeta das igrejas desobedientes, que estão desobedecendo direto. Quais os profetas que você tem ouvido desse dia? Ou os profetas da sua igreja, da sua família, da sua casa espiritual? Ou a gente vai ser família espiritual só quando acabar a pandemia? Mas claro que não, né, irmãos? Isso não pode acontecer. E aqui é bom a gente lembrar de Jesus, que falou da menor reunião produtiva que todos nós devemos participar. Onde houverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Você tem participado de alguma reunião produtiva, irmãos, de um discipulado, de uma célula, de um ministério, seja o que for? Aproveite para encontrar ali Deus dizendo para você, amanhã eu tenho a resposta para você. Amém, irmãos? Aí vem a terceira e última lição do nosso texto, que fala que nós precisamos falar quando experimentamos a vitória de Deus. Verso 8 e 9 do capítulo 7 que nós lemos, cita 4 leprosos. O que aconteceu? O leproso já era desprezado mesmo, não podia se ajuntar com o pessoal, ele já vivia em isolamento e distanciamento, estava acostumado. Mas eles chegaram numa situação que eles não sabiam se iam para a cidade que estava com fome, ou se ia para os inimigos que estavam cercando. Estamos em cima do muro, o que a gente faz? Esses 4 leprosos, em isolamento e distanciamento, eles decidiram arriscar com os inimigos. E quando eles chegaram lá, irmãos, havia acontecido um milagre que eles não sabiam, que todo mundo tinha batido o pé, tinha se mandado. Deus fez um troço lá estranho, que eles acharam que tinha um exército enorme chegando, eles vão fugir. Israel contratou os egípcios, contratou sei lá mais quem, e vão fugir, e fugiram. Os leprosos foram chegando, foram olhando, ué, não tem ninguém aqui? Aí, vamos entrar nessa barraca aqui. Aí quando entraram, não tinha nada. Opa, tem um cordão de ouro aqui, tem uma lança aqui, vamos pegar. Ah, comida! Comeram. Aí esconderam os valores. Vamos entrar nessa outra barraca aqui. Aí entraram, mais comida. Irmãos, quanto tempo eles não ficariam ali comendo, bebendo, guardando dinheiro e valores e roupa cara e armas e quanta coisa, quanto tempo que eles podiam até vender depois as coisas, quanto tempo, irmãos, sei lá, alguns meses. Mas no mesmo dia que eles experimentaram essa vitória, provaram, olha o que eles dizem no versículo 9, no mesmo dia, então eles disseram, nós não estamos agindo bem, nós temos as boas notícias e não devemos ficar calados. Se esperarmos até amanhã, um dia só, para contar, certamente seremos castigados.
Vamos agora contar isso lá no palácio, agora, exatamente agora. Vão experimentar a vitória num dia, no mesmo dia, foram contar para o povo. Ah, que bênção, que alegria. O maior interessado em calar você é Satã. O maior interessado em fechar tua boca é o diabolos. Porque no momento em que você abre tua boca, abre teus lábios para falar as bênçãos de Deus, você está produzindo fé nas outras pessoas, porque a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Deus fez isso em minha vida, Deus faz isso em nossa vida, a promessa tal de Deus se cumpriu na minha caminhada, e quando você fala isso, gera fé no coração dos outros, para que acreditem também. O diabo quer isso? Não. Satanás quer isso? Não. Ele quer calar tua boca, fecha os teus lábios, cale a tua boca. Espero que ele não consiga fazer isso contigo. Em Atos capítulo 4, Pedro e João fizeram lá um milagre da cura do paralítico, juntou o pessoal, eles começaram a pregar, e os religiosos ficaram com inveja e disseram, esse cara não pode estar pregando isso aqui, calma aí, foram lá e prenderam Pedro e João. E lá na Inquisição que fizeram com Pedro e João, eles disseram, olha, você não pode estar falando desse Jesus aí, você não pode estar fazendo isso, e deram bronca e mandaram ficar quieto, para de pregar. Sabe o que eles responderam, irmãos? Está aqui, versículo 20. Não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. O que você tem visto? O que você tem ouvido? É o que você vai falar. Se você tem visto a manifestação de Deus na sua vida, você vai falar. Você tem ouvido as coisas boas de Deus na sua vida e na vida dos outros, aleluia, você vai falar. Falamos do que temos visto e ouvido. E vou dizer mais, tem que ser rápido. Tem que falar logo, não deixa o tempo passar, não demore em fazer isso. Meus irmãos, essa cena aqui do cerco de Samaria, nos traz essas 3 lições preciosas para a nossa vida. A primeira lição, uma crise, ela pode gerar outras crises, que pode ser bem pior, e eu e você não podemos deixar isso acontecer na nossa vida. Gerencie sua mente, seus pensamentos. Não pensa besteira. Pensa no que Deus pode e continuará a fazer na sua caminhada. A gente aprende que podemos participar de reuniões produtivas, encontros produtivos, irmão, mesmo online. Não é o ideal, eu reconheço, eu faço alguns, mas não é a mesma coisa. Mas é o que a gente tem. Estamos tentando agora um culto assim, bem afastado, né? É diferente a beça, é muito diferente, uma classe ali bem afastada, é muito diferente, mas é uma reunião que a gente tem, que a gente pode e deve fazer, e que seja produtiva na sua vida. A gente percebe, meus amados irmãos, que quando recebemos uma bênção, quando experimentamos uma vitória, a gente não pode ficar quieto. A gente tem que falar, irmãos. A gente tem que pregar no mundo inteiro, falar das maravilhas de Deus. Feche seus olhos, medita sobre isso. Deus hoje vem aqui a nós, através dessa cena do profeta Eliseu, nos ensinar essas 3 coisas, que o seu pensamento esteja gerenciado pelo Espírito de Deus, que as suas reuniões sejam produtivas, boas, não fuja delas, volte para elas, e que a sua experiência com Deus seja motivo do seu testemunho, da sua palavra, do seu espalhar para todo mundo. Tem tanta gente que
espalha fake news, espalha besteira, espalha boato, mas você vai espalhar a bênção de Deus, a vitória de Deus, e a gente vai cantar algo sobre isso, para a honra e glória de Jesus. Vamos ficar de pé, nós vamos cantar uma canção, onde a gente vai estar lembrando que eu e você somos de Jesus, e não vamos deixar o mal sobressair, vencer, e nem nos afligir mais do que o necessário. Amém, irmãos? E essa casa será chamada casa de oração, e essa casa será chamada casa de louvor. e todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Vejo que a Glória do Senhor está chegando aqui nesse lugar. O povo acreditou, o povo profetizou, e a vitória é nossa em nome do Senhor. eu vejo Deus presente aqui nesse lugar, operando em nossos corações. Não podemos nunca duvidar, mas devemos sempre descansar, e a vitória é nossa em nome do Senhor. Essa casa será chamada casa de oração. Essa casa será chamada casa de louvor. E todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Amém, irmãos? Deus hoje tem para nós uma palavra. Amanhã, a resposta de Deus já está vindo para a sua vida. Amém? Que Deus te abençoe, que você tenha uma boa semana e que seja uma semana produtiva na vida de cada um, para a honra e glória de Jesus. Domingo que vem, nosso aniversário, nós estaremos juntos aqui 9 e 18 horas. Culto igual, mesma mensagem, mesmo louvor, você vem apenas em um horário. Deus te abençoe, uma boa semana para todos.